Fala pessoal, beleza? Muito bom estar de volta, muito bom estar de volta mesmo, gravando aí as aulas do canal, depois de quase 3 anos aí afastado. E eu separei um material de genética para vocês que eu dividi de duas maneiras, né? De duas formas. Primeiro eu gravei 3 aulões com bastante coisa, mais de 1 hora cada vídeo. No primeiro vídeo a gente discute vários aspectos, vários conceitos básicos para vocês entenderem a genética mendeliana. No segundo vídeo eu vou explorar muita coisa dentro da primeira lei de Mendel, assim como as suas variações, e também resolver exercício. E na terceira parte a gente explora a segunda lei, beleza? E a outra forma, né, que eu trabalhei esse material foi dividindo em vídeos menores, né, para não ficar cansativo. Eu separei em vídeos menores em tópicos mais específicos. Beleza? Eu espero que vocês gostem aí e vamos lá, né? Então, pessoal, nesse primeiro momento a gente vai definir alguns conceitos básicos, certo? Genética, hereditariedade, relembrar as bases moleculares e citológicas, né, que acompanham o material genético, né, a transmissão das características hereditárias. Depois a gente vai definir outros conceitos dentro da genética, né, tipo genótipo, fenótipo, etc. Depois a gente vai falar um pouquinho da evolução histórica das pesquisas acerca do material genético, né? Como é que os caras descobriram que era o DNA que transmitia as características hereditárias, certo? Então, vamos começar aí. O que é genética, né? Genética é a ciência que estuda a hereditariedade. Ótimo, perfeito, falou tudo, mas não disse nada, né? Hereditariedade é a nossa capacidade de transmitir características nossas, né, físicas, fisiológicas, bioquímicas, comportamentais, para os nossos descendentes, para os nossos filhos. Para a gente dar um contexto um pouquinho moderno, né, para essa definição, a gente pode dizer que a genética é a parte da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a forma como as informações dos genes são repassadas de geração para geração. E aí vocês observem na figura, eu coloquei duas plantas, né, uma teossinte aí e o milho moderno, o teossinto e o milho moderno. Em princípio, essas plantas não têm muita coisa em comum, mas historicamente, o teossinto é considerado o ancestral, né, do milho moderno. O que aconteceu? Os povos antigos pegaram essa planta, teossinto, e fizeram com ela vários cruzamentos ao longo de várias linhagens para tentar produzir plantas com espigas maiores, com espigas mais saborosas, que produzissem mais espigas. Então eles foram selecionando as características mais favoráveis, né, para eles. E isso foi se repetindo ao longo de séculos e séculos, até que a gente chega hoje a uma planta bem diferente da que era o teossinto antigamente, certo? Então o milho hoje é o resultado de anos e anos de seleção artificial feita pelo homem. E isso, obviamente, envolve as características hereditárias, né? Os genes presentes no teossinto que foram selecionados, no caso, pelo homem. Mas beleza, falando assim, né, parece muito simples da gente entender o que é um gene. Gene é aquela parte do DNA que carrega nossas características hereditárias, né? Mas não é só isso, tá, gente? O conceito de gene é um conceito bastante discutido, bastante debatido, né, entre a comunidade científica, porque nossas características,
né, várias de nossas características podem ser determinadas por mais de um par de genes, né, por vários pares de genes. O mesmo gene pode atuar na expressão de mais de uma característica. Então existem variações, né, que a gente vai comentar, né, em vídeos posteriores, mas existem variações que têm que ser consideradas e a comunidade científica discute muito em cima, né, do conceito de gene por causa dessas variações. Mas para fim, né, do nosso entendimento, para a gente não fugir muito, né, do assunto, o que a gente pode, como é que a gente pode definir, né, gene? Gene pode ser definido sobre dois pontos de vista, tá? Né, da genética mendeliana e a perspectiva da biologia molecular. Do ponto de vista da genética, o conceito de gene é bem simples. Gene é a unidade da hereditariedade, certo? É a unidade fundamental da hereditariedade, ou seja, é aquela estrutura presente no nosso núcleo que é responsável pelas características hereditárias. Então, existe um pacote, né, uma estrutura de DNA presente no núcleo que é responsável pela cor do cabelo, que é outra que é responsável pela cor da pele e por aí vai. E, de certa forma, essa definição, ela meio que se completa com a outra definição que eu vou dar, que é a definição da biologia molecular. E essa definição é a seguinte: gene é uma sequência do teu DNA, tá? Uma sequência de nucleotídeos do teu DNA que possui as informações para a produção de uma determinada molécula de RNA ou de proteína, que eu vou dizer aqui que é um produto funcional. Quando eu falo que produto funcional, eu quero me referir a um RNA ou a uma proteína. Tudo bem? Esse produto funcional que é fabricado, é sintetizado a partir do gene, ele vai ter uma certa função na tua célula, obviamente. Ele vai ter alguma função ali determinada na tua célula. Essa função que esse produto vai exercer é que vai resultar na tal da característica hereditária. Então, de uma certa forma, as duas definições se completam, percebe? Então, o gene, do ponto de vista da genética, é a unidade da hereditariedade. Mas como essa unidade funciona? Ela funciona a partir da produção de uma determinada molécula, que pode ser um RNA ou uma proteína, que vai surgir a partir das informações daquele pedaço de DNA, que é o gene. Então é isso aí, gente. A molécula de DNA, como eu falei para vocês, é uma molécula gigantesca formada por tijolos menores chamados nucleotídeos, certo? Se você observar bem a figura, né, nessa parte maior da figura, aí, a parte direita, você vai observar o seguinte: a estrutura do DNA ela é formada por duas cadeias de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é composto por três substâncias: um fosfato, um açúcar, chamado desoxirribose, e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada no DNA, ela pode ser de 4 tipos: adenina, timina, guanina e citosina. A adenina pode interagir com a timina e a guanina pode interagir com a citosina. Beleza, eu disse que a molécula de DNA é formada por nucleotídeos, certo? Por duas cadeias de nucleotídeos. Cada cadeia é formada pela interação de um fosfato de um nucleotídeo com o açúcar desoxirribose do outro nucleotídeo. Sempre assim, o açúcar de um com o fosfato do outro. E quem que fica sobrando nessa história? A base nitrogenada, certo? Dentro da cadeia, quem interage dentro da mesma cadeia são os açúcares com os fosfatos. Só que no DNA, além de uma cadeia, né, de nucleotídeos e tal, você vai ter outra cadeia de nucleotídeos interagindo com ela, com a primeira. Então você vai ter uma cadeia de nucleotídeo interagindo com outra cadeia de nucleotídeo. E elas interagem entre si através das bases nitrogenadas. E de uma forma muito específica, né? Timina interagindo com a adenina, guanina interagindo com a citosina,
formando ligações de hidrogênio, né? A adenina e a timina interagem através de 2 ligações de hidrogênio e a guanina com a citosina interagem através de 3 ligações de hidrogênio. E assim se forma a molécula de DNA, essa que está sendo mostrada de forma bem simplificada aí do lado esquerdo da sua figura. Então você observa que o DNA é formado por 2 cadeias de nucleotídeo que se entrelaçam, que se ligam e se entrelaçam. Muito bem, professor, e esse OPO3- e OH que está sendo representado aí nessa figura pequena aí da esquerda? O que significa? Significa o seguinte: as extremidades de cada cadeia de nucleotídeo são marcadas ou por uma hidroxila, né, por um grupo OH que fica sobrando, ou por um grupo fosfato, né, que fica sobrando aí na pontinha do DNA. Uma vez que o nosso DNA está dentro do núcleo, ele está alojadinho, ele guardadinho dentro do núcleo, ele vai ser usado pela célula para produzir, né, RNA, né, para produzir moléculas de RNA, e também durante a divisão celular ele vai ser usado para perpetuar as características daquela célula, né? Ele vai levar as características daquela célula para as células filhas. Como eu disse para vocês antes, o gene, né, é um pedaço de DNA que tem todas as informações para a produção de um produto funcional. E a gente pode entender produto funcional como um sinônimo de RNA, tá, gente? Eu falei, pode ser um RNA ou uma proteína. Beleza. Mas a proteína, para você produzir a proteína, você também tem que ter um RNA anterior, que eu vou já explicar bem resumidamente aqui para vocês. Muito bem, esse DNA, ele é longo, né, ele é gigantesco, mas aí algumas regiões dele, né, são usadas para fabricar RNA. Essas regiões são os genes. Então, quando a célula precisa produzir um RNA, o que ela vai fazer? Ela vai acessar lá o DNA, como vocês estão vendo nessa figura, tem 3 regiões que estão mais abertas aí pela célula e que estão sendo usadas para a produção de moléculas de RNA. E eu vou começar pelo RNA lá na pontinha, né, o RNA transportador. Né? Ele vai ser produzido ali no núcleo, mas vai sair do núcleo, vai lá para o citoplasma para poder realizar a função dele. Qual é a função do RNA transportador? Como o próprio nome já sugere, o RNA transportador ele transporta, né, aminoácidos. O nosso próximo RNA é o RNA ribossomal. O RNA ribossomal ele vai também ser produzido a partir de um gene lá do DNA, ele vai ser produzido no núcleo, mas vai sair do núcleo, vai lá para o citoplasma para ajudar a formar uma estrutura que é o ribossomo. Lembrando que o ribossomo é uma estrutura formada por RNA e proteína. E a parte de RNA que forma o ribossomo é o RNA ribossômico ou ribossomal. E por último, nós temos aí um outro tipo de RNA que é o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, o papel dele é, a partir da sequência de nucleotídeos que ele tem, determinar qual vai ser a sequência de aminoácidos, a composição de aminoácidos de uma proteína. O RNA mensageiro, quando ele é produzido, ele já tem a função de ser encaminhado para o ribossomo para participar da síntese de proteína. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais esses RNAs, tá? Primeiro, RNA ribossomal ou ribossômico. Ele é responsável por participar da estrutura do ribossomo junto com proteínas. Então a gente tem que lembrar que o ribossomo ele é feito de proteínas e de RNA, certo? E esse RNA que compõe o ribossomo é o RNA ribossômico ou ribossomal. Onde esses genes de RNA ribossômico estão presentes? Todo RNA ribossomal é produzido, né, dentro do núcleo ali, numa região específica, né, conhecida como nucleolo, que eu vou falar daqui a pouquinho, né, quando eu falar um pouquinho mais de núcleo, eu vou explicar com mais detalhes como é que se forma o nucleolo, o que acontece com ele durante a divisão celular. Isso é interessante a gente entender. Para a gente entender também como é que os genes de RNA ribossomal se comportam, né, durante o ciclo celular. RNA mensageiro é aquele que eu falei para vocês que carrega uma sequência de nucleotídeos que vai ser importante na produção de uma proteína, porque o ribossomo ele vai pegar essa sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro,
vai ler, né, vai decodificar essa sequência de nucleotídeos e vai produzir a proteína, né, de acordo com a sequência desses nucleotídeos. É o ribossomo, né, que vai pegar o RNA mensageiro e a partir dessa sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, ele vai conseguir chamar, né, as moléculas de aminoácido, né, exatas que vão compor a proteína. E o RNA transportador é o cara que vai levar esses aminoácidos até o ribossomo. Então, o ribossomo ele vai pegar o RNA mensageiro e vai começar a chamar os RNAs transportadores para ver se algum RNA transportador se encaixa ali no RNA mensageiro, e se o RNA transportador reconhecer o RNA mensageiro, ele acaba pegando o aminoácido daquele RNA transportador para fabricar a proteína. Professor, não entendi nada. E agora? Posso me matar? Não. Calma, espera. Não te mata agora não. Eu vou botar uma animação para te ajudar um pouquinho, né, para te lembrar o que é esse processo de tradução, né, como é que é feita uma proteína. Muito bem, gente. Vocês estão vendo aí na imagem uma molécula de RNA mensageiro, certo? A sequência do RNA mensageiro está aí, AUG, GCA, UGC, etc, etc. E junto com esse RNA mensageiro, você está observando o seguinte, você está observando uma sombra aí, né, que é o ribossomo, né? Essa sombra aí é em forma de um cogumelozinho, né, é o ribossomo, e dentro do ribossomo tem uma estrutura que parece um T, né, de cabeça para baixo, segurando um retângulozinho que tem um match escrito, né? O que significa isso aí? Esse T de cabeça para baixo é o RNA transportador. E esse retângulozinho match aí é um aminoácido que está sendo transportado por esse RNA transportador. É o aminoácido metionina. O que está acontecendo aí? O ribossomo pegou aí o RNA mensageiro e ele está basicamente percorrendo a molécula do RNA mensageiro, lendo a sequência de nucleotídeos de 3 em 3. Essa sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, né, que vai ser lida, né, pelo ribossomo, a gente chama de códon. Cada trinca é um códon, cada trio de nucleotídeos é um códon. Então ele está lendo aí o primeiro códon, AUG, e aí ele foi chamar já o primeiro RNA transportador, que já se associou, né, ao ribossomo e interagiu aí com o RNA mensageiro. A gente tem que lembrar que tanto o RNA mensageiro quanto o RNA transportador são moléculas de RNA, tá, galera? Como são moléculas de RNA, são moléculas de ácidos nucleicos e tem muita semelhança e podem interagir, tá? Esse RNA transportador vai fazer ligação de hidrogênio com RNA mensageiro. Só que como é RNA, aqui não é DNA, ao invés de ligar a adenina com timina, a adenina vai se ligar com uracila. Então, para que esse RNA transportador se ligue a um RNA mensageiro, a esse RNA mensageiro aí, né, nessa sequência AUG, o RNA transportador tem que ter uma sequência de nucleotídeos aí embaixo, certo? Chamada de anticódon, capaz de interagir, né? Então tem que ser uma sequência complementar a essa sequência de 3 nucleotídeos aí do RNA mensageiro. Então, se a sequência do códon é AUG, a do anticódon vai ser UAC. Como eu falei, a adenina vai se ligar com a uracila no RNA, né? Uracila com a adenina e guanina com citosina. Nada mudou aí para guanina e citosina. Dando sequência, o que vai acontecer? O ribossomo vai continuar percorrendo o RNA mensageiro. E aí ele vai chamar o segundo RNA transportador para adicionar o segundo aminoácido ali na proteína, para começar a fazer a proteína. Então ele vai ler ali o próximo códon, que é GCA. Se o códon do RNA mensageiro é GCA, o anticódon do RNA transportador vai ser CGU. E aí a molécula do ribossomo, né, a estrutura do ribossomo, vai continuar lendo os códons. Enquanto ele está lendo, né, percorrendo os códons e chamando os RNAs transportadores, perceba que ele vai fazendo uma ligação entre os aminoácidos. Ele vai grudando os aminoácidos para formar a proteína ali em cima, né? Então ele vai estabelecendo as ligações peptídicas entre os aminoácidos.
Então ele ligou metionina com a alanina, aí depois com a cisteína, depois com ácido aspartico, né, que é esse ASP, depois a glutamina, né, e ele vai percorrendo o RNA mensageiro e vai chamando os RNAs transportadores para fabricar a proteína, sempre se baseando na interação entre o códon do RNA mensageiro e o anticódon do RNA transportador. E aí vai chegar uma hora, né, em que ele vai reconhecer um códon que significa a parada, né, da proteína. Vai significar que a proteína já terminou. Esse códon é chamado de códon de parada ou stop códon. E nessa figura, o códon de parada, né, que ele vai reconhecer é o chamado UGA. Toda vez que o ribossomo encontra um códon de parada, ao invés de ele chamar um RNA transportador que tem um aminoácido, ele vai chamar um RNA transportador que tem uma proteína chamada fator de liberação. Essa proteína, que está representada aí por FL, ela vai forçar o desligamento, né, do ribossomo, da nova proteína e do RNA mensageiro. Então todo mundo vai se soltar aí e a proteína, né, já está quase toda formada aí na figura. Só para vocês terem uma ideia, e só para complementar, nós conhecemos 3 códons de parada, né? UGA, UAG e UAA. E para facilitar a memorização, usa o macete: um amor amado, um amor gamado e um gamado amor. Beleza? Então esses são os 3 códons de parada que nós já conhecemos, presentes em todos os seres vivos. Tá? E existe também um códon de início que costuma ser usado por praticamente todos os seres vivos, que é exatamente esse que está na figura, que é o AUG. AUG vai representar a adição do aminoácido metionina. Tudo bem? Então vamos continuar. Então, se você observar, os RNAs mensageiros, eles são lidos de 3 em 3, né? A cada 3 nucleotídeos. Né? Isso vai dar para a célula um código, que ela vai ter que decodificar com a ajuda dos ribossomos e dos RNAs transportadores, como vocês acabaram de observar. Esse código genético é composto, né, por 64 combinações possíveis. Né? Se você for fazer aí a matemática, a continha, né, você tem um códon que pode ser formado por 3 posições. Em cada posição, você tem 4 possibilidades, né, de nucleotídeos ali, ou com adenina, ou com citosina, ou com uracila, ou com guanina. Então, uma dessas 4 bases ali podem compor os nucleotídeos em cada posição. Então, você tem 4 possibilidades, né, na primeira posição, 4 possibilidades na segunda posição e 4 possibilidades na terceira posição do códon. Se você multiplicar essas possibilidades, você tem 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64 possibilidades, que estão representadas aí nessa tabela do código genético. E é óbvio, né, que a gente observa que existem mais de um códon para um mesmo aminoácido. O mesmo aminoácido pode ser transportado por mais de um RNA transportador. É isso que essa imagem, né, representa, é isso que essa correspondência aí representa para a gente. Isso significa que o código genético ele vai ser, né, redundante. Né? O que eu quero dizer com isso? Que um mesmo aminoácido pode ser codificado por diferentes trincas, né, por diferentes códons. Só que, por outro lado, você observa que o mesmo códon ele não pode reconhecer, ele não pode representar mais de um aminoácido diferente. Então, a gente pode entender isso como uma relação injusta, né? Um casamento aí desleal. Né? O códon ele é casado com o aminoácido, né? Só que o códon ele é fiel ao aminoácido. Né? O mesmo códon ele só vai reconhecer lá aquele aminoácido. Por exemplo, o aminoácido fenilalanina, né? Ele é reconhecido por 2 códons aí. O códon UUU e UUC. Só que o códon UUU ele é fiel ao aminoácido fenilalanina. Mas o aminoácido fenilalanina ele tem uma interação ali com UUU e UUC. Certo? Então não é uma relação fiel. Outro exemplo é com o aminoácido lisina, que aparece lá no cantinho, né? AAA
e AAG são os códons que representam o aminoácido lisina. Mas a lisina, ela não é fiel para o códon AAG. O códon AAG é fiel à lisina, mas a lisina não é fiel a ele. Então é mais ou menos isso que acontece, né? Essas características, né, são características marcantes do código genético. O fato dele ser redundante, né, um aminoácido pode ser codificado por diferentes códons. O fato dele ser específico, né, uma trinca, um códon sempre vai codificar o mesmo aminoácido. E o fato dele ser praticamente universal. O código genético é quase universal, tá, gente? Existem alguns estudos recentes que descobriram alguns seres que fogem um pouco da regra do código genético, utilizando outro códon como o códon de início e alguns códons diferentes, né, trocados para alguns aminoácidos. Então, assim, mas são exceções, né, dentro do mundo vivo. Você ainda pode dizer que o código genético é praticamente universal, é quase universal, tudo bem? Pô, esse DNA ele é gigantesco, cara. Como é que ele consegue caber dentro do núcleo? Com a ajuda de proteínas, certo? Tanto os procariontes quanto os eucariontes conseguem compactar o seu DNA dentro da célula com a ajuda de proteínas, enrolando esse DNA em proteínas. Nos eucariontes, as proteínas que enrolam o DNA dentro do núcleo são chamadas histonas. Tá? Como é que fica o material genético enrolado nas histonas? Fica mais ou menos assim, ó. Você tem um grupo aí com 8 histonas na forma de bolinha aí. Essas histonas elas vão se agrupar e ao redor delas fica o DNA dando volta. E ali ao lado tem uma outra histona na forma de um bastãozinho que vai ajudar a prender todo esse conjunto, né? Então você tem aí um conjunto formado por DNA e histonas. Essa estrutura aí é chamada de nucleossomo. E aí você tem vários nucleossomos emendados aí praticamente, formando, né, essa estrutura maior que é a tal da cromatina. Então o que é cromatina, gente? Cromatina é o resultado da interação, da associação do DNA com as histonas. E aí você observa nessa figura dois nomezinhos ali embaixo, eucromatina e heterocromatina, que estão apontando ali para a figura do núcleo ali dentro. E o que vem a ser eucromatina e heterocromatina, né? Eucromatina é aquela parte da cromatina em que os nucleossomos, né, aquele conjunto DNA com histona, em que os nucleossomos estão mais afastados, certo? Então a cromatina está mais relaxada, certo? O DNA está mais relaxado, está mais exposto. Já a heterocromatina é aquela parte da cromatina em que os nucleossomos estão mais próximos, né, mais agrupados ali, mais juntinhos, certo? E dessa forma o DNA ele tende a ficar mais exposto, certo? Mais exposto à célula. Então a célula consegue acessar mais facilmente o DNA se a cromatina estiver mais relaxada, né? Se estiver mais na eucromatina. Então se estiver no formato de heterocromatina, né, com os nucleossomos mais juntinhos, mais agrupados, o DNA está mais escondido, né? Beleza, então a gente sabe que o DNA está compactado dentro do núcleo, certo? Graças à ação das histonas, formando aí então a cromatina. Só que essa cromatina, ela existe durante toda a vida da célula? Não, né? A gente percebe que durante o ciclo celular, a cromatina ela vai estar presente no núcleo durante o período de intérfase. Só lembrando, né, que todo o ciclo celular é dividido num período de intérfase e no período de divisão celular. E essa divisão pode ser mitose ou meiose. A intérfase, por sua vez, é subdividida em fase G1, S e G2. O que acontece na fase G1, na fase S e na fase G2? Galera, é bem fácil da gente gravar, né, o que acontece quando a gente associa essas letras, né, do G1, S e G2 com o que realmente está acontecendo ali em cada etapa. Na fase G1 e na fase G2, eu gosto de dizer que a célula está crescendo, certo? E como é que é crescimento em inglês? Growth. Então, ela está crescendo em que sentido? Ela está se alimentando, ela está respirando, ela está produzindo RNA, ela está produzindo substâncias, incluindo RNA. Então, é uma fase, tanto a G1 quanto a G2 são fases de intensa atividade celular.
Já na fase S, a fase S é uma fase de síntese. Síntese de quê? Síntese de DNA, etapa da intérfase em que o DNA está produzindo uma nova cópia dele, num processo de replicação. Então, a intérfase, ela tem 3 etapas, G1, S e G2. G1 e G2 são etapas de crescimento celular, de intensa atividade celular, e a fase S é a fase dedicada à produção de uma nova cópia de DNA através da replicação. Quando termina a fase G2, a célula entra então no processo de divisão celular, que pode ser mitose ou meiose. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: quando é que o material genético está na forma de cromatina? Durante a intérfase. Então, durante a intérfase, o material genético está ali na forma de cromatina. O DNA está associado às histonas e tal, formando a cromatina. Então, você observa aqui na fase G1, a cromatina está ali espalhada e tal, aí acontece a fase S, ocorre a replicação, essa cromatina passa então a ficar duplicada. Isso é extremamente importante para você entender o seguinte: como é que o cromossomo costuma ser representado? Na forma de X, né? Um xizinho. Esse xizinho, pessoal, é o resultado da replicação, porque cada lado desse X é uma cópia do outro. Então, um lado desse X é uma cópia do outro lado, que a gente chama de cromátide, né? E essas cópias foram produzidas lá na replicação. Então, vamos lá conhecer um pouquinho melhor esse processo de replicação. Lá na fase S, o que é que vai acontecer? O nosso DNA, ele vai literalmente gerar uma outra cópia dele. De que forma, professor? Você observa aí na figura uma molécula de DNA que está sendo aberta, né? Ela está sendo aberta. Aí do lado esquerdo ela não está sendo aberta, ela não está aberta. Mas do lado direito ela já foi aberta. E o que está acontecendo nessa parte que está aberta? Ela está sendo usada como molde para fazer 2 novas moléculas de DNA. Então é isso que acontece na replicação. Uma molécula de DNA é aberta, certo? Expondo as suas bases nitrogenadas. E a partir dessa abertura, a célula começa a fazer 2 novas moléculas de DNA, obedecendo a sequência de bases que ela vai encontrando, né? A adenina vai ligar com a timina, a guanina com a citosina e por aí vai. Então, resumindo, a replicação é a produção de 2 cópias de DNA a partir de uma molécula-mãe. Então, terminou a intérfase, o que é que vai acontecer? Aquela cromatina, que já está duplicada, ela vai começar a se compactar, né, para dar início ao processo de divisão celular. E no nosso caso, a gente está falando de genética, que a gente sabe que a divisão celular pode ocorrer como meiose ou como mitose, mas o tipo de divisão celular que a gente precisa lembrar aqui é a meiose, que é a que produz gameta. Então, para produzir um gameta, o que vai acontecer? Aquele material genético, ele vai se compactar, certo? No final da intérfase, e vai formar, então, os cromossomos. Então, a cromatina se condensa mais ainda e se organiza para que no começo da divisão celular, ela se transforme em cromossomo. Então, o que é cromossomo, pessoal? Cromossomo é simplesmente uma cromatina organizada e altamente compactada, beleza? É uma cromatina organizada. E quando que o cromossomo existe, né? Em que momento que o cromossomo vai se formar dentro do ciclo celular? Só ali no final da intérfase para o começo da divisão celular. É ali que o cromossomo se forma, ok? Durante a maior parte do ciclo de vida da célula, o material genético está disposto dentro do núcleo na forma de cromatina. Tudo bem? Então vamos continuar aí. Então você observa aí nessa figura, do lado direito, uma sequência de eventos que representam a meiose. Então ali na primeira figura você tem ali o que seria o finalzinho da última divisão celular, tá? De uma mitose, por exemplo, o comecinho da fase G1, comecinho da intérfase. Aí o que vai acontecer com essa primeira célula? Ela vai sofrer a intérfase, né? Esses cromossomos vão relaxar, né? vão se desorganizar, melhor dizendo, e aí vai se formar a cromatina. Aí a cromatina
vai entrar na fase G1, aí depois ela vai sofrer a replicação lá na fase S e vai entrar na fase G2 e tal. E aí na segunda figura a gente já tem o que seria essa célula entrando na meiose, beleza? Então vamos focar aí na segunda figura. Essa segunda figura tem 4 cromossomos, observe, 4 cromossomos ela tem, né? 2 cromossomos azuis e 2 cromossomos vermelhos aí. Então você observa que os 2 cromossomos da esquerda têm características semelhantes e os 2 cromossomos da direita, maiores, têm características semelhantes entre si, respectivamente, né? Então esses cromossomos são homólogos, a gente considera eles como homólogos, por quê? Porque eles guardam entre eles muitas semelhanças, muitos genes parecidos eles têm ali. O que acontece na meiose? A meiose é uma divisão celular, tá, que é marcada por 2 acontecimentos muito importantes. O primeiro acontecimento, que está sendo representado aí, é a redução do material genético das células filhas, né? Então, uma célula mãe dá origem a células filhas com a metade do material genético que ela tem. Então, você observa que nessa figura, uma célula que tem 4 cromossomos vai dar origem a células que têm 2 cromossomos só, cada. E uma outra coisa muito importante que acontece na meiose, que não está representado aí, é o processo do crossing over. A meiose é marcada por 2 divisões menores. Uma primeira divisão que dá origem a 2 células e uma segunda divisão que vai dar origem a 4 células, como você está vendo aí nessa figura. Nessa primeira divisão aí da meiose, nessa primeira etapa da meiose, chamada de meiose 1, ocorre um processo de crossing over, em que os cromossomos homólogos, eles vão trocar pedaços de DNA entre eles, né? Eles vão trocar informação genética entre eles. Esse fenômeno é chamado de crossing over ou recombinação dos homólogos e serve para garantir uma certa variabilidade genética, né, ali nos gametas. Então vai ocorrer aí a meiose. Essa célula vai sofrer a meiose 1, em que ela vai se dividir, né, dando origem a 2 células filhas, e cada célula filha, observe, vai ficar com 2 cromossomos homólogos ali do começo. Então, você tinha ali 2 cromossomos homólogos com a letrinha A, né? E no final dessa primeira etapa da meiose, cada um foi para um lado. Você tinha ali no começo 2 cromossomos com a letrinha B e no final cada um foi para um lado, né? Então você separou os pares de cromossomos homólogos na primeira etapa da meiose. Na segunda etapa, o que vai acontecer? Cada cromátide, que é o lado do cromossomo, aí, como a gente já viu, já comentou, vai se separar, né? E vai ser transportada para uma célula, né? Então aquele cromossomo que está duplicado ali, ó, o cromossomo A que está duplicado, ele vai separar as cromátides dele e uma cromátide vai para um lado e a outra cromátide vai para o outro. A mesma coisa vai acontecer com o cromossomo B. A meiose é basicamente isso aí, gente. É uma divisão em que uma célula dá origem a 4 células filhas com a metade do material genético dela. Para que isso aconteça, a meiose consiste em 2 divisões consecutivas, né? Meiose 1 e meiose 2. Na primeira meiose, os cromossomos homólogos se separam e ocorre o crossing over, que é a mistura de material genético entre os cromossomos homólogos. E na segunda meiose, vai ocorrer a separação das cromátides, tá, de cada cromossomo, dando origem aí a 4 células, como vocês estão vendo, cada uma com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Durante a formação dos nossos gametas, o que acontece? Aquela célula germinativa, que é que vai produzir, que é que vai ser responsável pela produção do gameta, ela tem 46 cromossomos, assim como, né, todas as outras células do nosso corpo. Só que a célula germinativa, ela vai sofrer a meiose, né? Então, essa célula com 46 cromossomos vai dar origem a 4 células com 23 cromossomos. E qual é a importância da meiose, né, ocorrer para a nossa reprodução? Simples, né? Na hora que um espermatozoide, que um gameta masculino, encontrar, né, e se unir a um gameta feminino,
O que vai acontecer? Aquela célula que tem 23 cromossomos vai se unir a uma outra célula que tem 23 cromossomos e o resultado vai ser um embrião com 46 cromossomos, que é o número de cromossomos característico da nossa espécie. Então, para que a meiose precisa ocorrer? Para garantir o número constante, né, de cromossomos ao longo das nossas gerações aí. Tudo bem? Então, para isso que a meiose serve. Mas aí, professor, é só o material nuclear ali que carrega características, que carrega DNA? Não, né? Não é só no núcleo que nós temos DNA. Nós temos DNA também nas mitocôndrias. Então, como é que esse DNA mitocondrial é passado de geração para geração? Certo? Bem fácil, vem comigo. Olha só. A herança mitocondrial, também conhecida como herança citoplasmática, ela ocorre da seguinte maneira. Quando o gameta masculino, o espermatozoide, encontra o gameta feminino, você percebe que a cauda, praticamente a cauda toda do espermatozoide fica de fora e só quem penetra, né, no gameta feminino é aquela partezinha de dentro do citoplasma ali do espermatozoide. A cauda fica de fora. O que acontece é o seguinte, que nessa cauda se concentram praticamente todas as mitocôndrias do espermatozoide. Por que elas se concentram ali? Porque elas têm que gerar energia para o movimento do flagelo, para o movimento da cauda. Por isso que elas estão ali. E quando o espermatozoide fecunda o gameta feminino, o que vai acontecer? As mitocôndrias ficam de fora. Concluindo, as mitocôndrias que nós herdamos dos nossos pais, na verdade, vêm só da nossa mãe. É só a mãe que transmite as mitocôndrias para a sua prole. O pai não tem participação, né, nessa herança. Cromossomos homólogos são aqueles que possuem informações genéticas semelhantes, ou seja, aqueles que guardam genes para as mesmas características, tá? Embora, né, as características possam sofrer variações de um cromossomo para outro. Por exemplo, eu posso ter um par de cromossomos homólogos ali que carrega a característica da cor do olho. Só que um pode levar uma característica da cor castanha, outro pode levar a característica da cor verde. Mas o que importa é que os cromossomos homólogos guardam genes para as mesmas características e, além disso, guardam várias semelhanças, como comprimento, né, estrutura, posição do centrômero, que é essa cinturinha aí do cromossomo. Muito bem, e aí na figura você observa do lado esquerdo, você observa um desenho, né, que serve para a gente praticar um pouco esse conceito. Na parte de cima, né, o primeiro desenho aí, você observa 4 cromossomos. Né? Os 2 cromossomos da esquerda são semelhantes e os 2 cromossomos da direita são semelhantes. Né? Então você tem aí 2 pares, né, de cromossomos homólogos. Quando isso acontece, né, você tem aí cromossomos aos pares, a gente diz que a célula é diploide. Tá? Então, célula que tem pares de cromossomos homólogos, a gente chama de célula diploide. Ah, mas se tivesse um trio de cromossomo homólogo ao invés de uma dupla, né, de um par, aí ela não seria diploide, ela seria triploide. Já já a gente comenta mais um pouco sobre esse conceito. Na figura de baixo, você já observa uma coisa diferente. Você tem 4 cromossomos, só que nenhum tem semelhança com o outro. Então você tem 4 cromossomos que não são homólogos. Você tem aí uma célula que tem uma cópia de cada cromossomo. Então você não tem uma célula diploide, você tem uma célula haploide. No lado direito é uma situação bem parecida, né, com a do lado esquerdo, com a diferença de que os cromossomos estão duplicados, galera. Lembra que lá na fase S da intérfase ocorre a replicação, né, e a cromatina ela fica duplicada. Quando essa cromatina se transforma em cromossomo, o resultado dessa cromatina duplicada é um tipo de cromossomo igual a esse aí dessas figuras, né? Cromossomo em formato de X. Tá? Se a cromatina não estiver duplicada, na hora que ela se transforma em cromossomo, o resultado vai ser um cromossomo parecido com esse do lado esquerdo aí. Muito bem, no lado direito você observa também 4 cromossomos, né? 2
os dois da esquerda são bem parecidos e os dois da direita são bem parecidos. Então, logo, né, os dois cromossomos da direita são homólogos e os dois cromossomos da esquerda são homólogos. Você tem dois pares de cromossomos homólogos, também uma célula diploide. E lá na última figura ali, você tem 4 cromossomos, mas nenhum deles é homólogo um ao outro, né? Você tem 4 cromossomos que são super diferentes. Então, você tem também uma célula haploide. Continuando aí, ó, o que significa ploidia? Pessoal, ploidia, uma célula é haploide quando ela tem uma cópia, né, de cada cromossomo homólogo. Como nesse caso dessa figura aí, ó, você observa na célula A, você observa uma cópia de cada cromossomo. Já na célula B, você tem 2 cópias de cada cromossomo, né? Você tem um par, né, de cromossomos homólogos, no caso, uma figura bem semelhante à do slide anterior. Então, você tem aí uma célula que é diploide, porque ela tem 2 cópias de cada cromossomo homólogo. Na figura C, você já tem 4 cópias de cada cromossomo homólogo, certo? Que é uma célula poliploide. O que é locogênico? É óbvio que cada cromossomo, né, vai ter lá um conjunto de genes ali dentro dele. Esses genes vão sempre ocupar um local específico ali dentro do cromossomo. Esse lugar é chamado de loco ou locus gênico. Então, loco gênico é o lugar ocupado pelo gene no cromossomo. Alelos são aqueles genes que ocupam o mesmo loco, né, em cromossomos homólogos. Considere aí nessa figura 2 cromossomos homólogos, certo? Você já sabe que eles têm basicamente o mesmo conjunto de características. Então, se um tem um conjunto de genes com aquelas características X ali, o outro também vai ter o mesmo conjunto de genes, embora essas características possam ser diferentes, né, do seu respectivo homólogo. Então, você tem aí no homólogo da esquerda um gene Azão aí em cima e um gene Bzão ali embaixo, ocupando o loco ali de baixo. Já no homólogo da direita, você tem o gene Azão, né, ocupando o loco ali bem correspondente, né, do outro homólogo dele, e o gene Bzinho ocupando um loco correspondente ao gene Bzão. O que eu quero dizer com essa diferença nas letras aí, Bzão e Bzinho? Significa o seguinte, que os dois carregam a mesma característica, por isso que é a mesma letra, B, só que o Bzão, ele tem uma característica, ele expressa uma característica que é ligeiramente diferente da outra. Genótipo e fenótipo. O genótipo é a constituição genética do indivíduo. Então, você olha lá para os cromossomos, um cromossomo tem o gene Azão e o outro cromossomo tem o gene Azinho. Né? Então, o genótipo do cara, a característica genética dele, a constituição genética dele, vai ser composta por esses 2 genes aí, Azão, Azinho, ou Azão, Azão, enfim. Já o fenótipo é o resultado da interação dessa constituição genética com o ambiente. Por exemplo, o cara tem o gene para pele branca, certo? O genótipo dele é para pele branca. Mas aí ele vai para a praia no fim de semana, toma sol e tal, e aí ele volta todo bronzeado. O que vai acontecer? Ele alterou o genótipo dele? Não, o genótipo dele continua sendo para pele branca. Mas ele alterou o fenótipo, porque o corpo dele interagiu com o ambiente e aí acabou mudando a tonalidade da pele, graças à ação da melanina, né? Então, você tem aí o fenótipo como resultado da interação do genótipo com o ambiente. Eu dei ali alguns exemplos, né, do Czão, 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 Czinho, Czinho, Czinho. O que significa isso? Voltando lá para o conceito de alelo, né? 2 genes que ocupam loco correspondente em cromossomos homólogos, né, são genes alelos. Esses genes podem expressar a mesma característica ou não, certo? Quando eu tenho nos meus cromossomos homólogos um par de genes que expressam a mesma característica, ou seja, um é Azão e o outro é Azão também, um é Azinho, o outro é Azinho também, eu chamo, né, essa condição, né, de homozigose, ou seja, o cara é homozigoto para aquela característica. Significa que os 2 genes dele vão expressar a mesma característica lá, o mesmo tipo daquela característica. Agora, quando eu tenho
num cromossomo homólogo eu tenho o gene Azão e no outro cromossomo homólogo eu já tenho o gene Azinho, eu já tenho diferença. O tipo de característica que um vai expressar vai ser diferente do tipo daquela característica que o outro vai expressar. Ou seja, eles não são iguais. Então você tem aí, na figura, você tem um homozigoto Azão-Azão e o homozigoto Azinho-Azinho, né? E no meio você tem o indivíduo heterozigoto. O homozigoto também pode ser chamado de puro para uma característica. O que é um gene dominante? O que é um gene recessivo? Veja bem, o gene dominante, ele tem uma sequência que a célula gosta de usar para produzir aquele RNA, para produzir aquela proteína e tal. Então a célula gosta de acessar aquele gene. Por quê? Porque ele tem uma sequência de nucleotídeos que favorece, né, a utilização do gene, que atrai, né, a célula para utilizar aquele gene. Logo, esse gene ele vai ser bastante utilizado pela célula, o RNA dele vai ser bastante produzido a uma alta taxa, certo? E a característica dele vai ser expressa, né, com bastante facilidade. Diferente do gene recessivo. O que acontece no gene recessivo? Ele já não tem uma sequência de DNA que favoreça a utilização daquele gene. Consequentemente, a célula não vai procurar tanto aquele gene para produzir aquele RNA. E aquele RNA vai ser então produzido a uma taxa menor, bem menor do que o gene dominante. Então o conceito de dominante e de recessivo tem a ver com a taxa de produção do RNA. Então o gene dominante produz mais o DNA do que o gene recessivo. Logo, aquela característica do RNA dominante ali vai prevalecer ali no citoplasma, né, com relação à característica do DNA, do RNA recessivo. Certo? Então, o conceito de dominância e recessividade, de dominante ou recessivo, tem a ver com a taxa de produção do RNA. E aí a gente observa alguns exemplos bem legais, né, bem interessantes, de características determinadas por genes dominantes e características determinadas por genes recessivos. Aí em cima você vê uma garotinha que é capaz de dobrar a língua dela, né? Essa característica é determinada por um gene dominante. E aí, logo em seguida, você vê a atriz Halle Berry, né, a famosa Tempestade dos X-Men. E você observa que o pé direito dela tem 6 dedos. Ela tem polidactilia, que é uma condição determinada também por genes dominantes. Aí embaixo você vê duas, né, fotos. Né? A garotinha aí é a chamada Ava Clarke, né, uma modelo mirim, que tem albinismo, né? Ela é uma menina negra, da pele negra, que tem albinismo, que é uma condição determinada por genes recessivos. E aí à direita você tem um indivíduo que tem uma orelha com um lobo colado, né, na cabeça, diferente do lobo separado, né? Esse lobo da orelha, que é essa parte de baixo da orelha, quando ele está colado, ele é determinado por um gene recessivo também. Beleza, gente. Para finalizar a nossa aula, eu vou falar um pouquinho aí sobre alguns estudos, os principais estudos que ajudaram a gente a esclarecer a relação que o DNA, que o material genético tem com a hereditariedade. Então, o primeiro filósofo a pensar nesse assunto foi Hipócrates, né? Na verdade, Hipócrates junto com Aristóteles foram os primeiros a pensar nesse assunto aí. E o Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele levantou uma teoria chamada pangênese, né, para tentar explicar como os pais transmitiam suas características para os filhos. Então, de acordo com a pangênese do Hipócrates, cada parte do corpo de um ser vivo produzia sementes, né, que eram transportadas para os gametas, e lá nos gametas, lá nos órgãos sexuais, essas sementes se combinavam. E aí, depois da reprodução, germinariam e dariam origem, cada uma, respectivamente, a um órgão, né, uma parte do corpo. Essa pangênese, ela persistiu, né, por muito tempo,
sendo inclusive defendida por Charles Darwin, né, no século XIX. Já Aristóteles, como estudava muito os tipos de reprodução sexuada, assexuada e tal, ele usou essas formas de reprodução para levantar a tal da teoria da abiogênese, ou da geração espontânea. Então ele dizia que os seres vivos podiam surgir da matéria inanimada, né? Havia uma essência no universo, um ânimos, né? Um princípio vital que permeava o universo, e esse princípio vital poderia entrar nos organismos, poderia entrar na matéria inanimada, dando origem a novos organismos. E era uma teoria que, por força da influência, né, do Aristóteles, foi facilmente aceita, né, na época. Mas aí, lá no século XVII, né, William Harvey voltou, né, a frisar aí a importância da reprodução sexuada para a questão da hereditariedade, né? Ele dizia que todo ser vivo viria de um ovo, né, que era fecundado pelo sêmen do macho. Sendo assim, ele acabou sugerindo que os gametas poderiam, tipo, guardar miniaturas dos novos organismos, dos novos seres. A partir daí, ele acabou dando base, né, para duas correntes de pensamento, né, que foi o pré-formismo e a epigênese. No pré-formismo, os indivíduos eles eram formados a partir dos gametas, mas, além disso, né, cada gameta poderia vir com uma miniatura do que seria o novo ser. Então, o novo ser poderia estar ali numa miniatura dentro do espermatozoide ou dentro do óvulo, certo? E a partir da fecundação, essa miniatura seria ativada e aí daria início ao processo do desenvolvimento, né, do novo organismo. Existiam os ovistas, que defendiam que o ser pré-formado estaria no óvulo, né, e os espermistas, que defendiam que o novo ser estaria no esperma. Já a epigênese, ela defendia que o novo organismo só realmente se formaria a partir do desenvolvimento embrionário, a partir da interação ali com o organismo materno e tal. Então as estruturas do novo ser surgiriam só à medida em que ele fosse desenvolvendo. Então, a partir da primeira metade do século XIX, gente, eu não vou entrar em detalhes sobre os cientistas que eu vou mostrar aqui. Eu vou falar bem pouco. Por quê? Porque esses caras são grandes nomes da teoria celular. Walter Fleming, esse cara considerado o pai da citogenética, ele deu nome para as estruturas presentes no núcleo, que eram os cromossomos. Então, ele estudou bastante como os cromossomos se transformavam, né, se modificavam ao longo da divisão celular, e ele deu muita base para aquilo que a gente entende hoje, para aquilo que a gente conhece hoje dentro da divisão celular, né, e das estruturas dos cromossomos. E aí, lá na segunda metade do século XIX, veio Mendel, né? Gregor Mendel, considerado o pai da genética, ele, estudando ervilhas, ele chegou a conclusões importantíssimas para a genética que a gente estuda hoje. Primeiro, ele concluiu que as características que ele estava analisando nas ervilhas lá eram determinadas por fatores que ocorriam aos pares, né? Os fatores hereditários ocorreriam aos pares. E na formação dos gametas, esses pares de fatores se separariam. Tá? Então essa foi a primeira conclusão, né, que ele tirou, chamada primeira lei de Mendel. E a segunda lei dele é que as diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças em outras características. Ou seja, o que acontece com um par de fatores, né, de genes, não depende diretamente do que vai acontecer com outro par de genes. Tá? Essa é a segunda lei de Mendel. Ainda na segunda metade, né, do século XIX, os cientistas passaram a olhar com mais calma, né, a olhar com mais cautela, com mais cuidado,
para o material genético contido nos cromossomos. E aí o Friedrich Miescher, ele analisando os núcleos, né, ele descobriu que havia ali no núcleo, nos cromossomos, uma substância, né, química que ele chamou de nucleína. E que posteriormente o Kossel, ele descobriu que essa nucleína, na verdade, tinha uma natureza ácida. Por isso, ele mudou esse nome de nucleína para ácido nucleico. Então eles estavam chegando mais perto ali da característica química, da composição química dos cromossomos. E aí no século XX a ciência acelera muito, né, o estudo da hereditariedade. Hugo de Vries e outros colaboradores redescobrem o trabalho de Mendel, quase 40 anos depois da sua publicação. Sutton e Boveri sugerem que os fatores hereditários estão localizados no núcleo, mais especificamente nos cromossomos. Então esses caras tiveram uma sacada importantíssima, que aí eles começaram a ligar os pontos, certo? Eles começaram a associar, aquelas características que o Mendel falou, aqueles fatores hereditários, na verdade, estão presentes no núcleo. E no núcleo, quem é que está dentro do núcleo? Os cromossomos. Então esses dois caras ali começaram a fazer o link. O material genético está dentro dos cromossomos. Resta saber quem é exatamente esse material genético, certo? Do que ele é feito, se ele é uma proteína, se ele é um açúcar, enfim, o que ele é, certo? Então, a partir de agora, a gente vai dar um direcionamento para essa descoberta, né? Quem era realmente o material genético. Então, Johansen, ele acaba dando nome aí, né, para gene, né, genótipo e fenótipo, foi ele que inventou esses nomes. Thomas Morgan pega aquelas conclusões do Sutton e Boveri, dá uma incrementada com os estudos dele, e eles acabam construindo a teoria cromossômica da herança. Lá no século XX, né, na segunda metade já do século XX, Griffith, fazendo esse experimento aí com rato, né, e com uma bactéria que causava a morte, né, dos ratos, ele acaba descobrindo que as bactérias também são capazes de transmitir informações hereditárias. E aí os caras começaram a se perguntar, mas e aí? As bactérias também conseguem transmitir, mas o que exatamente elas transmitem, né? Qual é a característica química dessa molécula? E aí veio o Avery, né, MacLeod e McCarthy. Logo depois, eles descobrem que aquele material genético, né, que o Griffith estava se referindo, na verdade era o DNA. Então chega aí, nessa pesquisa do Avery, eles acabam concluindo que quem carregava as características hereditárias era o DNA. Olha que louco, né? Então aí se chega à conclusão que quem carrega as características é exatamente o DNA. O Hershey e Chase pegam aqueles resultados do Avery, certo? E demonstram que, além de estarem no DNA, né, as características estão em pacotes que são os genes. Então, os genes são feitos de DNA e são eles que carregam as características hereditárias. E aí, para finalizar, né, eu não vou falar só do Chargaff, né? O Chargaff analisou a relação entre as bases, né, entre as bases nitrogenadas do DNA, e a partir dessas análises do Chargaff, esses pesquisadores aqui, e convém a gente destacar os 4, mas a gente costuma ouvir só o nome do James Watson e do Francis Crick, né, como os grandes descobridores da estrutura do DNA, mas convém a gente destacar também os nomes da Rosalind Franklin e do Wilkins, né, que trabalharam também nessa descoberta e também colaboraram muito, né, para elucidação, né, para a descoberta da estrutura do DNA. Então, eles analisando as regras do Chargaff, né, as análises do Chargaff, e observando outras evidências ali de fração de raio-x, eles acabam descobrindo como é que era a molécula de DNA. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Essa aula é uma aula bem introdutória, mas que dá uma boa base para você entender toda a genética, tá? Você tem que entender no que consiste um gene, né, do ponto de vista molecular e do ponto de vista da genética. Tem que saber o que é um cromossomo homólogo, o que é um gene alelo. Então, são termos, né, e conceitos bem básicos, mas que ajudam bastante a gente, né, a conhecer um pouquinho mais a genética. E aí, galera, beleza? Depois de muito tempo longe de vocês,